Uma paciente que fez a mastectomia, fez uma radioterapia, vai ter alguns efeitos radioterápicos que vão mudar, alterar ao longo do tempo essa mama. E a outra mama, naturalmente, por mais que você faça uma mastopexia para simetrização, coloque uma prótese, ela vai ter a evolução natural. Além da potencialização da radioterapia, que vai fazer essa diferença, a gente tem as oscilações do peso, por conta da hormonioterapia. Então, tudo isso são fatores que vão potencializar essa assimetria ao longo do tempo, mas que é possível melhorar, refinar, minimizar as assimetrias ao longo do tempo também. A estética é um item muito subjetivo. É uma coisa que está linda para você, para mim pode não estar, né? Uma imagem tem uma interpretação diferente dependendo da pessoa. E é assim também com relação à reconstrução. Tem pacientes que estão com resultados excelentes, mas não estão satisfeitos. E por outro lado, pacientes que estão com resultados insatisfatórios, com uma simetria mais importante e estão completamente satisfeitos. Bem-vindo, bem-vinda a mais um CDMcast, hoje com a doutora Flávia Kuroda, mastologista do CDM, para falar sobre expectativa e realidade no mundo da reconstrução mamária, né, doutora Flávia? Vamos falar sobre isso. A mulherada é muito exigente? Olha, Vanusa, eu vou falar que essa exigência é relativa. Né? Culturalmente, as mulheres brasileiras, elas valorizam a beleza, a cirurgia plástica, a harmonização. Mas eu digo que a exigência é alta quando a paciente vem desinformada. A partir do momento que você explica sobre a doença, a gravidade, o diagnóstico, o tratamento, as limitações, essas exigências ficam mais leves. A doutora Flávia, ela fez graduação na PUC, eu também estudei jornalismo na PUC, então somos filhas da PUC. Exatamente. E fez mestrado e doutorado em biotecnologia industrial. Para começar, eu queria que a gente falasse o que é biotecnologia industrial e por que uma médica escolheu essa área para estudar. Então, a biotecnologia é a aplicabilidade da tecnologia nas ciências biológicas. Pode ser a nível celular, molecular, mas a aplicabilidade ele tem no setor agrário, industrial, na alimentícia e principalmente na medicina. Hoje, cada vez mais a gente vê a inserção da tecnologia na área de saúde. E aí sim que a gente buscou alguma forma de trazer alguma inovação tecnológica para as nossas pacientes com câncer de mama. Especialmente dentro da área da cirurgia. Exatamente. E toda mulher que tem diagnóstico de câncer tem que passar por cirurgia, doutora? Olha, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você precisa estratificar essa doença e aí sim definir qual que é o tratamento. Se vai começar por uma quimioterapia, uma cirurgia. Na grande maioria, doenças local, regional, a gente faz a cirurgia. E todas as pacientes, hoje, a gente tem recomendação de fazer a reconstrução imediata. Claro que em graus, níveis variados, né? Um tumor muito pequeno, a reconstrução, um remodelamento parcial. À medida que vai aumentando o tamanho do tumor, a extensão da cirurgia oncológica, há necessidades de níveis mais elevados de reconstrução mamária. Então pode ser que um tumor muito pequenininho praticamente não vai precisar fazer nada. Agora, quanto maior a necessidade da reconstrução. Exatamente. E a expectativa que as mulheres têm em relação à reconstrução, qual é? Elas entendem que talvez não fique como era antes, por exemplo? Olha, a gente fez um estudo que está para ser publicado, que fizemos uma análise prospectiva, ou seja, a partir do momento que elas iam ser submetidas à cirurgia, foram aplicadas questionário de qualidade de vida e de expectativa. E, curiosamente, o que a gente encontrou foi que as pacientes esperam da cirurgia que, mesmo ao longo do tempo, as sensibilidades da mama voltariam ao normal e que o resultado, a simetria da mama, permaneceria igual ao longo do tempo. Ou seja, depois de 10 anos, estaria exatamente no pós-operatório imediato.
E isso nos traz um alerta, uma necessidade cada vez maior de melhorar esse esclarecimento, esse manejo das expectativas dessas pacientes. E como é que é, doutora? A senhora falou da simetrização, né? Então, naquele momento, faz uma cirurgia, coloca talvez uma prótese na mama que teve o câncer, mas a outra, teoricamente, não necessitaria dessa prótese. E aí, ou faz radioterapia naquela mama e depois ela fica rígida, né? Ela não cai mais, digamos assim. Mas a outra, a ação do tempo continua. Exatamente, são técnicas diferentes, com tratamentos diferentes em cada mama. Né? Numa paciente que fez a mastectomia, fez uma radioterapia, aquilo que você disse, vai ter alguns efeitos radioterápicos que vão mudar, alterar ao longo do tempo essa mama. E a outra mama, naturalmente, por mais que você faça uma mastopexia para simetrização, coloque uma prótese, ela vai ter a evolução natural. Além da potencialização da radioterapia, que vai fazer essa diferença, a gente tem as oscilações do peso, por conta da hormonioterapia. Então, tudo isso são fatores que vão potencializar essa assimetria ao longo do tempo, mas que é possível melhorar, refinar, minimizar as assimetrias ao longo do tempo também. É comum as mulheres voltarem ao consultório pedindo para fazer uma nova simetrização, deixar as coisas mais parecidas? E aí que entra o grau de expectativa e o grau de resultado estético, né? A estética é um item muito subjetivo. Uma coisa que está linda para você, para mim, pode não estar, né? Uma imagem tem uma interpretação diferente dependendo da pessoa. E assim também com relação à reconstrução. Tem pacientes que estão com resultados excelentes, mas não estão satisfeitos. E, por outro lado, pacientes que estão com resultados insatisfatórios, com uma simetria mais importante e estão completamente satisfeitos. Então, isso assim, a gente tem que conversar, tem que manejar e explicar o que é possível. Né? Para cada situação, a gente tem uma possibilidade. E, doutora, eu já ouvi de pacientes, de mulheres com câncer, que quando descobrem, elas dizem ao médico assim, doutor, pode tirar tudo. É comum isso mesmo? É comum, né? Se coloque no lugar, no momento de um diagnóstico do câncer. Você vê, assim, cair essa notícia de paraquedas, de repente, todos os seus projetos, a sua família, seus filhos. A única coisa que você pensa naquele momento, né? É se livrar da doença, se livrar e acompanhar a sua família. Então, nesse momento, é o ponto crucial do médico, do mastologista, do oncologista, né? Orientar que tem tratamentos específicos que vão ter bons resultados também. Não necessariamente, quanto mais agressivo, é mais eficaz. Nem sempre precisa retirar as mamas completamente, Nem né? sempre. E, doutora, tem alguma ajuda da tecnologia hoje para que a mulher possa saber como vai ficar no pós-cirúrgico imediato, por exemplo? A gente tem a avaliação do resultado através de fotos, mas o que hoje a gente estudou, inclusive no meu doutorado, que foi a avaliação de simulação de imagem 3D. Como que funciona? É realizada uma captura de uma imagem 2D e a partir dessa imagem você consegue simular os resultados. Simular uma mamoplastia, uma mastopexia, uma lipoenxertia. Essa simulação, você consegue prever o resultado e comparar resultados e até a paciente tem um óculos de realidade virtual que ela consegue ver a imagem do resultado. Porém, esse software foi desenvolvido no âmbito da cirurgia plástica, para rinoplastia, otoplastia, as mamoplastias, abdômeno, e a gente tentou trazer de que forma ele poderia ajudar na reconstrução. E aí, nesse estudo, a gente randomizou um grupo que fez a simulação no pré-operatório e outro grupo que não foi submetido à simulação. E depois, no pós-operatório, foi aplicado questionários de qualidade de vida e a gente encontrou que as pacientes que fizeram a simulação de 3D no pré-operatório tiveram uma maior satisfação com a informação. Então, a gente acredita que essa informação pode ajudar
a minimizar, a diminuir a expectativa com relação ao resultado, a compreender melhor sobre todo o processo da cirurgia e, consequentemente, melhorar a satisfação com o resultado, a satisfação com o tratamento. E era fidedigno, digamos assim, a simulação anterior e a resposta depois, né, da cirurgia, ficava próximo, parecido? A gente simulava mais ou menos conforme o volume da mama. O volume da mama atual, a gente simulava uma prótese similar. Mas, assim, até nos estudos da cirurgia plástica, há algum grau de discordância. Sim. E esse não era o objetivo, mostrar o resultado real, mas sim trazer mais ferramentas para melhorar o compreendimento sobre a cirurgia, sobre a informação. Sim, para que elas entendessem que o quanto, digamos, iria mexer na aparência delas, das mamas. Porque daí, assim, durante a simulação você consegue explicar, nessa mama vai ser mastectomia, vai tirar toda a glândula, vamos reconstruir com a prótese, a outra mama, vamos fazer mastopexia, vai diminuir, ou em alguns casos vão fazer em segundo tempo. Então, tudo isso eu acho que agrega informações para a paciente. Ela consegue enxergar uma imagem e entender melhor, compreender melhor. E, de um modo geral, as pacientes entendem que reconstrução é diferente de cirurgia plástica? Eu acho que o mais importante é essa informação, né, que vem tanto da equipe que vai fazer a cirurgia oncológica, do oncologista, do ginecologista, para colocar a realidade da reconstrução mamária. A partir do momento que a paciente sabe que é um tratamento oncológico e que, assim, a gente vai ter limitações para a reconstrução. Uma coisa é você saber o seu tamanho da mama, a forma, a elasticidade da pele, o grau de substituição da mama. Outra coisa são efeitos que vão determinar durante a cirurgia. A área do tumor, é necessário ressecar alguma área a mais, é necessário, na hora da cirurgia, tirar mais pele. A areola e mamilo, que antes não mostrava que estava comprometido, de repente tem sinais de infiltração. Então, são fatores imprevisíveis que podem ocorrer na cirurgia, e aí a gente vai ter que reconstruir com o que é possível. E quando é areola e mamilo, como é que faz? Retira e depois, o que nós temos à disposição hoje? Só micropigmentação ou tem outras técnicas também, doutora? Hoje a gente vê cada vez indicando, estudando mais o planejamento pré-operatório para avaliar onde está o tumor, qual a distância da areola e mamilo, e se tem sinais de infiltração ou não. Então, cada vez mais hoje a gente tende a preservar o complexo areolo-papilar. Em alguns casos que tem comprometimento, é retirado, é possível fazer a reconstrução num segundo tempo. Essa reconstrução tem diversas técnicas, pode ser enxertos, pode ser retalhos locais, tirar um pedaço do mamilo, implantar na outra. E aí, num segundo tempo, fazer a tatuagem. E, mais recentemente, a gente tem a micropigmentação, que é a micropigmentação paramédica. Que o objetivo é você trazer pigmento a uma área que foi danificada. Sim. Pode ser uma cicatriz, pode ser uma alopécia. E aí, com as técnicas hoje de micropigmentação 3D, a gente consegue fazer um realismo, uma imagem 3D que dá aquela sensação de que você tem uma areola, tem um bico. E isso, assim, devolve uma autoestima à paciente que vem de um processo longo de reconstrução. É um processo longo, árduo, sofrido, e que daí ela chega na fase final do processo da reconstrução para fazer a reconstrução da areola e mamilo. A gente fala que é a cereja do bolo. E aí ela vê o resultado, é muito gratificante, é muito, assim, é emocionante. A gente comemora junto essa finalização de um processo longo, sabe? Eu conheci uma moça que fez esse procedimento, né, de tatuagem, e aí foi muito engraçado, porque ela mandava para as amigas a foto de tão feliz que ela ficou. Ela dizia assim, olha como tá, só tá ficando melhor. Daí ela mandava outra foto e tal,
porque aquilo para ela, uma paciente jovem ainda por cima, era muito especial, né? A aparência dela, ela se via no espelho de volta, da mesma maneira como antes, talvez. Sim, às vezes tem pacientes que elas não conseguem se olhar no espelho. Uhum. Né? Elas não conseguem, às vezes, mostrar pro marido, Namorado. pro acompanhante. Uhum. Então, depois da reconstrução, a gente vê as pacientes, parece que retornando. Retomando a autoestima, a né? autoestima, o bem-estar psicológico, psicossocial, o quanto ela se sente atraente, autoconfiante, né, no encontro. Então... E acontece de mulheres, por exemplo, passarem por tudo isso, que é tão difícil e tal, e no final se olharem e dizerem, nossa, eu estou melhor do que antes? Com certeza. Elas percebem uma superação, né? Valores diferentes, valorização de situações que antes para ela era importante, hoje para ela tem outra valorização. E isso a gente vê assim, até hoje no consultório, uma paciente que eu acompanhei, que desde o diagnóstico, desde a cirurgia e agora em acompanhamento, abrir a porta e ver ela maquiada, alegre, feliz, Sim. assim, É importante um batom, uma autoestima, Sim, você vê o quanto isso é importante para a mulher, o quanto é uma superação. É um resgate, né? Talvez também os valores, onde colocava muito valor, talvez a pessoa aprende que não tem tanto valor e o que tem valor realmente é valorizado. É interessante isso. Doutora, e quando o médico está trabalhando com essa questão da reconstrução e ele percebe que não vai ficar exatamente como a pessoa gostaria que ficasse, ele tem que alertar a paciente? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem algumas possibilidades. Para cada caso, uma possibilidade diferente. Não existe uma única técnica que seja adequada para todas as pacientes, padrão ouro, que a gente diz. Para cada situação, a gente tem uma possibilidade de melhorar. Às vezes, pacientes realmente com um grau de exigência muito alto, uma simetria, uma projeção... que a gente não vai conseguir entregar. Então, eu acho que nesse momento é muito importante esse manejo, você saber explicar o que é possível dentro das suas exigências, dentro das suas necessidades. Tem que ter sinceridade nessa hora, Com certeza, né? Porque depois ela vai acordar e vai estar insatisfeita. Insatisfeita com o resultado, insatisfeita com o tratamento. E tem alguma situação ideal para que a reconstrução fique 100% bem-sucedida, para que a mulher fique contente? O que seria essa situação ideal? O tamanho do tumor? Ou como ela se comporta, como ela recebe as orientações e segue? Eu acho que é um bom aconselhamento pré-operatório e isso inclui o planejamento da cirurgia oncológica, o alinhamento. Você está com uma... em sincronia com o cirurgião oncológico, o mastologista, qual que é a área, o que você pretende fazer, quais são as possíveis ocorrências que podem acontecer. E a gente sempre fala, né, uma boa mastectomia é o sucesso de uma reconstrução. E também essa conversa com o paciente, explicar o que pode acontecer, explicar quais são os possíveis riscos e complicações e quais são os objetivos da reconstrução imediata. E que depois, ao longo do tempo, você tem, terminando todo o tratamento oncológico, a radioterapia ou quimioterapia, o que for necessário, a gente tem um tempo necessário para tentar melhorar, refinar esse resultado. E o que pode pôr água abaixo uma boa cirurgia? Um pós-operatório descuidado, o que seria? Assim, o pós-operatório eu acho que é tão fundamental ou até mais importante do que a cirurgia. É muito importante, eu acho, a paciente estar bem amparada por toda a família, para ter todos os cuidados. Hoje, cada vez mais, a gente orienta a mobilização precoce, situações que é necessário fisioterapia pós-operatória. Tudo isso ajuda a minimizar riscos de complicações e melhorar o resultado da cirurgia. Essa fisioterapia, ela é acessível para quem faz cirurgia pelo SUS, por exemplo?
Na grande maioria dos serviços de cirurgia oncológica, eles disponibilizam uma fisioterapeuta específica nessa área, principalmente nas pacientes que fazem o esvaziamento axilar, chances maiores de linfedema, de limitações importantes do membro superior. Então, geralmente, a gente recomenda a fisioterapia. Linfedema é aquele inchaço. Exatamente. Doutora, e as mulheres costumam se consultar, né? Uma consulta a outra e tal. E eu lembrei de uma história de uma mulher que chegou de volta no pós-operatório com a mama muito vermelha, dolorida e tal. E o médico descobriu que ela tinha feito compressa quente na mama e tinha queimado. Isso acontece, assim, com alguma frequência de uma... E quem tinha dito isso para ela foi uma outra paciente. E ela acabou reproduzindo, passou por um momento difícil ali, né? Mas isso é comum das mulheres se consultarem com outras? Não só essa consulta, mas também, às vezes, os palpites das pessoas que estão ajudando, que estão cuidando. E por isso que eu acho que o nosso grupo sempre enfatiza esse acompanhamento pós-operatório mais perto. Principalmente nos primeiros 2 a 3 semanas, a gente deixa, né, toda a nossa equipe à disposição para eventuais dúvidas e o retorno pós-operatório mais frequente para ter toda essa assistência. Para evitar que uma consulte a outra. Exatamente. E acontece com que frequência, por exemplo, uma necrose pós-cirúrgica? Se bem que uma vez eu vi uma situação dessas e a moça conseguiu recuperar, mas assim, já tinha tecido escurecido, bem escuro, inclusive, ela estava apavorada, mas conseguiu recuperar. Isso acontece com alguma frequência ou é um caso isolado? Assim, a gente vê que pode acontecer em algumas áreas mais hipovascularizadas. Ou seja, com menos vascularização. Sim. Então, a gente fala que, né, na areola ou no retalho pode sofrer uma epidermólise, que é um sofrimento discreto, parcial, que a gente espera que tenha uma definição ao longo das semanas para definir qual a extensão, qual é o grau. Né? Mas a necrose total é uma situação que pode acontecer dependendo da área do tumor, dependendo da localização próxima da pele ou do complexo da areola da papila, que pode acontecer, mas a gente tenta tomar todas as medidas, né, durante a cirurgia para minimizar esses riscos. Mas é mais raro, assim? É mais raro. E daí faria uma enxertia? Tira tecido de outro lugar? Aí, nesse momento agudo, a gente tem que esperar, debridar a área, justamente, debridar, a gente diz, retirar a área de necrose para evitar infecções secundárias. E aí, espera cicatrizar e no segundo tempo, a gente prepara alguma outra alternativa. Doutora, e nesses cuidados pós-operatórios, o que poderíamos dizer, por exemplo, a mulher que está com a cirurgia marcada e que não tem a assistência, por exemplo, que as pacientes do CDM têm, quais seriam as orientações mais importantes para elas? Eu acho que o mais importante é você saber os sinais de alerta, sinais que você deve procurar emergência, como, por exemplo, febre, aumento de volume importante da mama, aumento da dor, sangramento ou a mama ficar vermelha, ver alguma coisa, um padrão que foge, começa a alterar a dor, a aumentar o volume, você deve procurar a emergência, sabe? Em relação à qualidade de vida das mulheres que fazem reconstrução, dá para dizer que elas têm mais qualidade de vida quando elas optam, né? Porque tem mulheres que podem optar por não fazer, quando fazem a reconstrução mamária? Ah, com certeza. Hoje a gente tem vários estudos comprovando que pacientes que fizeram reconstrução e não fizeram, tiveram uma melhora importante na qualidade de vida. E eu acho que é aí que entrou a reconstrução, que eu falo assim que anos atrás o objetivo de qualquer tratamento oncológico é você diminuir mortalidade, é evitar que o câncer volte, é evitar que tenha recidiva à distância, metástase à distância, é melhorar a sobrevida da paciente, ou seja, é tratar a doença. Hoje não, o cenário é diferente. Além desse tratamento oncológico, a gente também tem que pensar
no bem-estar físico, emocional, social, sexual e no resultado estético. Então, é tratar a doença e tratar a paciente também. Uhum. Essa questão sexual, as mulheres, eu li um estudo outro dia que as mulheres se sentem pouco acolhidas em relação a esse tema depois de tratar um câncer de mama. Não por conta da mama, mas sim por conta dos efeitos que o tratamento acaba trazendo para a mulher, né? Como é que é em consultório? Você percebe isso no dia a dia? Elas chegam a comentar ou as mulheres ainda têm vergonha de falar sobre isso? Não, hoje eu acho que com a gente elas são mais abertas e é uma queixa muito frequente. Eu falo assim que até as pacientes que não têm câncer, a gente vê essa queixa frequente. Então, às vezes é falta de conversa com o acompanhante. As pacientes, né, mais especificamente, que fizeram tratamento, algumas não conseguem tocar ou sentir as mamas. Tem os efeitos dos tratamentos, dos bloqueadores hormonais, né, que podem dar secura vaginal, atrofia, né, que a gente diz, e isso dificultar a relação. A falta de compreensão, né, com o parceiro, isso tudo vai agregando para ter um baixo rendimento sexual. Então, é um item muito importante cada vez que eu acho que a gente tem que estar aberto a conversar, tem que ver novas estratégias para tentar melhorar isso. E para manter a qualidade de vida e o risco do retorno do câncer, né, da recidiva, o que a mulher precisa fazer? O que as pessoas, na verdade, com câncer, não precisa ser especificamente câncer de mama, né? É claro que os exames de prevenção de diagnóstico precoce, que é mamografia, ecografia de mama. E hoje a gente tem estudos mostrando os hábitos de vida saudável. Alimentação saudável, atividade física regular. Isso tudo são medidas, diminuição do álcool, medidas que vão diminuir o risco de desenvolver câncer e também diminuir o risco do câncer voltar. São medidas assim que são em todas as consultas e a gente tem que enfatizar isso. Eu ouvi uma pessoa até do CDM falando sobre a espiritualidade também ser importante a doutora Maíra. Ela disse que tem o tripé, né? Que é exercício, alimentação e espiritualidade. Você concorda que a espiritualidade é importante nesse momento? E não se fala em religião, né? A gente fala daí em buscar um propósito, em ter uma vida mais feliz até consigo mesmo. Eu acho que isso é fundamental não só para os nossos pacientes com câncer, para todo mundo, né? Você tá em sintonia, em paz, né, consigo mesmo. Às vezes a gente tem muita demanda, o dia a dia muito corrido e acaba sempre pensando nos outros, nas tarefas e deixa de cuidar de você mesmo. Então, acho que isso inclui espiritualidade, inclui o autocuidado, inclui o saber se valorizar. Porque só assim você vai conseguir cuidar também dos outros, das pessoas que você ama. E é bem comum mulher esquecer dela mesma, né? Como você disse há pouco. A mulher faz tudo para todo mundo e quando chega no final da noite ela percebeu que ela não tomou banho, não escovou o dente, não comeu. Exato. E assim, é uma rotina, assim, é muito comum no consultório as pacientes falarem que não tem tempo, é muito corrido. Mas, assim, tempo é questão de prioridade. O que você vai priorizar no seu tempo, no seu dia. E agora, o que a doutora Flávia faz por ela mesma? Olha, eu já fiz a análise. Tá? Eu acho que isso foi muito importante para a gente descobrir qual que é o nosso propósito de vida. Atividade física. Né? Eu estou fazendo atividades de academia, gosto de brincar de tênis, brincar de beach tênis com as crianças. E o lazer. Lazer com a família, com o marido, com as amigas. Eu acho que até no nosso grupo a gente também tenta procurar ter os ambientes fora do trabalho. Eu acho que isso dá forças, dá energia para a gente encarar os desafios aí. Então, do dia a dia. Não só indica para o paciente, mas pratica. Com certeza. Porque senão não tem sentido, né? Sim, sim.
Doutora Flávia, eu acho que a gente ainda vai marcar novos encontros para conversar mais. Eu gostaria até de trazer elementos da sua vida pessoal, porque eu acho que os médicos acabam ficando muito distantes, às vezes, do paciente, né? E você, até antes de terminar, conta pra gente, você tem filhos, não tem filhos, é casada, como é que é essa vida de fazer doutorado e cuidar dos filhos? Não, eu tenho o meu marido, Rogério, que eu acho que assim é fundamental para mim, que me dá o apoio, que me incentiva, que nos momentos de maiores dificuldades está do lado. Tenho o Felipe e o Léo, que o Felipe tem 9 anos, o Léo tem 6 anos, que é a razão, né, da nossa vida hoje. E eu tenho todo o amparo da família, né? Tenho uma estrutura, a minha família é de Maringá, tem a família do meu marido também, que estão morando aqui. Então, acho que isso me dá forças, me dá energia e também, às vezes, sabedoria para você conversar, para você discutir com os pacientes essas questões, né, familiares. Ai, que bacana. Então tem além de tudo, tem um apoio, né? Eu preciso, todo mundo precisa. Todo né? mundo precisa. Doutora Flávia, muito obrigada. E até a próxima, né? Até o próximo encontro. Pessoal, até mais. Até o próximo CDM Cast.